Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael Tomazini, osteopata. Olá. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo certo. E hoje nós queremos contar para vocês o que passa na cabeça de um osteopata quando você chega para ele e diz que está com dor na coluna. Não é, Rafael? Algumas coisas acontecem de uma maneira que os nossos pacientes muitas vezes nem imaginam, né? É verdade. E eu gostaria de te perguntar o que você pensa como primeira coisa quando o paciente chega, por exemplo, e fala: ah, doutor, eu estou com dor na minha coluna lombar. O que vem na sua cabeça num primeiro momento? Na realidade, a percepção que eu tenho do paciente é quando ele já entra no consultório. Eu procuro recepcionar todos os pacientes pessoalmente, vou até eles e percebo já na entrada deles na clínica a maneira com que eles estão se movendo, como é a atitude corporal desse paciente, se ele está chegando mais cabisbaixo, se ele já chega meio desconfiado, se ele mantém o contato visual comigo. Antes dele já falar a queixa dele, eu já venho observando como ele se comporta. Dentro disso, daí a gente vai elencando na anamnese, antes de chegar propriamente dito na dor, a gente já vem procurando saber um pouquinho mais do paciente, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, que também é muito importante para nós da osteopatia, é entender como que está essa estrutura, né? Como que esse paciente está, se ele já vem com exames de imagem ou não, se ele já passou pela avaliação do médico ortopedista, se ele já tem alguma condição de degeneração ou não. Isso é muito importante para a gente. Fala um pouquinho mais sobre isso, Rafael, para a gente entender o porquê. O universo da dor do paciente ele é uma coisa muito vasta, né? Dentro de aspectos psicológicos, nutricionais, não só da questão dele trazer um chumaço assim, né, de exames, ele já vem às vezes meio aterrorizado por essa dor, muitas vezes dores crônicas que vêm se arrastando e apesar de ter um monte de exames, não chega a uma solução, né? Eu acho bem válido a maneira com que a filosofia osteopática aborda esse paciente, por ser uma ideia do todo, né? Muitas vezes o paciente chega com uma queixa lombar e a gente vai descobrir uma causa anterior relacionada ao tornozelo, ao joelho, enfim. O todo é o que importa para o osteopata, né? Exatamente. A gente tem algumas leis que regem, né, o nosso raciocínio osteopático, e uma delas se chama a unidade do corpo, que é aquela lei que faz com que a gente sempre leve em consideração o corpo como uma coisa só, né? A gente não fragmenta. Então vocês nunca vão encontrar um osteopata, pelo menos um osteopata verdadeiro, que é especialista só em coluna, ou que é especialista só em pé, ou que é especialista só em ombro, porque para nós é muito importante que exista essa globalidade, que a gente olhe para o paciente como um todo. E tem um outro ponto muito interessante também dessa coisa que passa na nossa cabeça, falando ainda dessa unidade, é que é muito importante para a gente o sistema músculo-esquelético, ali as vértebras, mas é muito importante também o que está dentro da nossa caixa torácica, o que está dentro do nosso abdômen, da nossa pelve, que tem vísceras, tem órgãos, tem outros tipos de tecido que também influenciam nessa dor da coluna, não é, Rafael? Sim, muitas vezes a gente tenta simplificar para o paciente, para também não fazer um emaranhado de substratos ali para ele, mas assim, dentro da osteopatia, o sistema ortossimpático ele envolve N fatores muito importantes, e um dos principais, e eu acredito que você também pense dessa forma, é a questão do controle vascular. O nosso controle, na verdade, o controle arterial. Exatamente. Né? Então, a gente se baseando nessa questão da lei da artéria, né, que é uma quarta lei de Steele, da gente conseguir abordar esse paciente em cima de correlações vasculares e não apenas articulares, porque alguns mitos são criados sobre o osteopata, né? Sim, muitos. Se você está numa roda de amigos, você chega e não conhece muita gente, você fala com que você trabalha, você é aquele
que dá os estralos, né? Aquela torce o pescoço. Aquela função lá e tal, do Chuck Norris e tal, mas não tem nada a ver, né? Sim. A gente tem uma visão, muitas vezes, até mais, mas assim, amplamente mais suave do que só chegar e manipular, né? Exatamente. Muito interessante essa parte. E por conhecer o teu manuseio também e ser uma pessoa que eu confio bastante, por compartilhar da mesma filosofia que eu, na verdade. Quanto mais sucinto, mais leve, muitas vezes o resultado é maior, mais duradouro e o paciente sai com um conforto muito maior da sessão. Né? Isso é interessante você ter tocado nesse assunto, Rafael, porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que a gente vai enfiar a mão e vai dar pancada no paciente e que é isso que é a osteopatia. Aterrorizados. Tem até algumas pessoas que muitas vezes, eu não sei você, Rafael, mas já chegaram pessoas pra mim e falaram assim, nossa, eu achava que era aquela coisa que sai estalando e mexendo em tudo e dando pancada em tudo, torcendo o corpo, e aí você foi ali, fez algumas coisas tão suaves, eu não senti dor, eu não senti nada, porque é isso mesmo, infelizmente existe essa informação, esse mito de que a osteopatia é algo meio agressivo, é pancadaria, e na verdade nosso objetivo é organizar o sistema desse indivíduo. Então, como você estava falando sobre o sistema ortossimpático, né? O que é isso? São as inervações que fazem o controle do fluxo sanguíneo, do olho dilatar, do olho constringir, do coração bater mais forte ou mais devagar, do intestino soltar ou prender de acordo com a necessidade, de acordo com as nossas necessidades diárias. Então existe um sistema que vai regulando isso. E aí na osteopatia nós trabalhamos justamente com isso. Então, com regular todos os sistemas do corpo, não só das articulações. Então, quando o paciente vem com dor na coluna, nós analisamos todos esses sistemas, o corpo como essa unidade, essa globalidade, onde a gente entende que quando tudo funciona adequadamente, quando os tecidos quando eu falo músculo é um tecido, osso é um tecido, artéria é um tecido, existem as fascias, né, que a gente tanto se fala, né, são películas, membranas que existem ali dentro do corpo, de maneira muito resumida, digamos assim, que tudo está conectado. Então a gente tem que, de fato, olhar para esse sistema e organizar todo esse sistema. Então a osteopatia trata essa globalidade, né? E aí a gente entra naquela lei que a gente acha tão linda, que é a lei da autocura, que também é uma lei de Still, né? Still foi o precursor disso tudo, né? Dr. Andrew Taylor Still. E a lei que diz que é o seguinte, quando tudo está em ordem, quando o nosso corpo está bem organizado, ele se cura, porque não existe nada que esteja atrapalhando o fluxo das coisas. Então, na verdade, né, Rafael, a osteopatia, ela não trata uma patologia específica, ela trata o indivíduo. A união de muito estudo anatômico, de muito estudo fisiológico com a sutileza da manualidade. Uma coisa interessante de salientar é que até as nossas diferenças. Minha escola, antes de ser osteopata, sou um especialista em ortopedia e traumatologia. Depois fui para a desportiva, então eu já tinha uma manualidade específica para essas lesões. E você, hoje em dia, já se direciona mais para uma coisa ainda mais sutil, que é o tratamento dos bebezinhos, né? Exatamente. Então, a osteopatia é muito abrangente, porém, não perde em nenhum momento esse foco evolutivo, o foco embrionário, o foco do todo, de que se você jogar uma pedrinha num lago, ela realmente vai, né, fazer essa onda se propagar, e com o corpo funciona dessa forma. A gente não consegue, a pessoa fraturou um metacarpo ali, a gente não consegue dividir a pessoa, né? Sim. Só vou tratar a mão ali. Pode estar dando interferência, daqui a pouco a pessoa está mordendo errado, né? Então, assim, essa coisa da filosofia osteopática, ela é muito linda. Algumas pessoas têm a tendência a não conseguir interpretar realmente como funciona. Mas isso é uma coisa muito viajada. Não é viajada, é totalmente explicada pela anatomia e fisiologia. Estudamos nos mesmos atlas, nos mesmos livros, no mesmo material didático dos outros profissionais da saúde. Exatamente, né? Não tem nada de diferente nisso. Não, e nada de novo, até porque o Still
né, em 1874 já dominava isso com maestria, secando cadáveres, e não inventou nada, né? Tá tudo aí bem documentado, e cada dia mais surgindo evidências que comprovam com bases científicas todos os estudos humanos que a gente aplica, né? Isso. Mas eu acho sensacional. E aí também é uma novidade, eu acho que para muitas pessoas, de que a osteopatia surgiu em 1874, né? Não é algo tão novo, muitas vezes. Na década de 80 ali, como todo mundo, mas aqui é novo, né? Não. Na época, Andrew Taylor Still era médico. Na época que a medicina era pautada em sangrias, em coisas, né, um pouco limitadas assim, então dentro desse aspecto aí ela surgiu, né, como uma vertente secundária ali, mas secundária não tinha muito, né? E hoje em dia ela está amplamente difundida, já temos associações que dão respaldo pra gente, né? E a osteopatia está dentro de basicamente todos os ambientes da saúde, né? Nos grandes centros você vai encontrar osteopatas dentro dos hospitais, né? Infelizmente isso não é uma realidade no Brasil, em todos os lugares, em todos os hospitais, mas nos grandes centros a gente já encontra. E como você falou, Rafael, na desportiva, né? O quão importante é a osteopatia para os atletas. Nós vimos, pelo menos nas últimas Olimpíadas, como todas as equipes tinham um osteopata ali incluso, principalmente equipes de países europeus, países asiáticos, né? O pessoal... A osteopatia é muito forte, né? Exatamente. Tem uma importância muito grande porque esses lugares, realmente a osteopatia chegou antes, né? E no Brasil ela chegou de fato bem depois, então ainda existe alguns mitos que tentamos quebrar porque nós entendemos a necessidade e a importância, assim como as demais áreas da saúde, a osteopatia ela é preventiva, ela é reabilitativa, né? Então está em todos os âmbitos da saúde. E o auxílio que ela pode trazer aos pacientes, principalmente os pacientes com dores crônicas, com algumas disfunções somáticas que a gente trata, né, de maneiras crônicas, a resolutividade, né, e estão surgindo vários artigos aí que corroboram com isso, né, porque até então a gente comentava com outros profissionais e isso soava como um conhecimento empírico, e hoje a gente percebe que conseguindo fazer estudos com critérios bem pautados, a gente tá vindo uma enxurrada de artigos aí para corroborar e comprovar que a osteopatia realmente veio para somar e muito, né? Que não é apenas uma técnica manipulativa, mas é algo que tem evidência científica. Somos manipuladores, mas não manipulamos os dados. Exatamente. Então, é basicamente isso, pessoal. A osteopatia tem um olhar para o corpo todo, então quando você procura um osteopata para tratar a sua coluna, ele vai olhar os seus pés, ele vai olhar a sua pelve, ele vai olhar sim a sua coluna, ele vai olhar o seu crânio, ele vai avaliar a mecânica das suas vísceras. É importante também dizer que nós, na osteopatia, nós não tratamos as patologias viscerais, nós tratamos a mecânica dessa víscera. Tratamos a inervação, a vascularização, o movimento dos ligamentos, o que faz com que essas vísceras trabalhem muito melhor, tá joia? Então, muito obrigada, Dr. Rafael, foi um prazer conversar contigo sobre isso. Rafael, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, é um grande parceiro que me desentorta, que me reorganiza, né? Então é uma honra realmente muito grande ter você aqui no nosso canal. Eu que agradeço, e o cafezinho está sempre à espera. Fico muito feliz. Se você curtiu esse canal, se você gostou, se essa informação foi importante para você, ou se você conhece alguém que vai se beneficiar dessa informação, né, dê um like aqui, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta para que a gente saiba também o que vocês querem saber e a gente possa gravar novos vídeos, né? E de repente, o Dr. Rafael aí junto com a gente mais uma vez. Muito obrigada. Valeu.